Pai do Senhor, meus irmãos, Wilson Salles falando aqui. Pai do Senhor, tudo bom? Gravando aqui esse vídeo no dia 12 de outubro de 2022, Dia das Crianças. E quero falar um pouco sobre a teoria da evolução, né? Desmistificar alguns pontos aqui. E para ajudar aí, né, as crianças. Tudo bem que haverão pontos que eles não poderão entender agora, mas os adolescentes e os jovens que estão sendo atacados por essas ideias na escola, na universidade, pode se defender ou simplesmente fazer a prova para passar mas não ser atingido na sua estrutura intelectual, emocional, tá? Então, quando se fala em teoria da evolução, principalmente os ateus, né, dizem que Charles Darwin é o pai da teoria da evolução, que ele foi um homem estritamente racional, um homem estritamente da ciência. Ele dizem também, veiculam a ideia de que ele era religioso, a família dele era estritamente cristã, e uma família cristã devocional, tá? Ligada à devoção cristã, praticante, tá bom? E traçam essas ideias para dizer, olha, ele de fato começou como religioso, mas o lado racional dele prevaleceu e ele de fato agora estabelece, cria, formula a teoria da evolução e abandona a superstição ou a religião, tá certo? Eu vou colocar aí para vocês, eu li a biografia de Darwin, tá bom? Pelos dois principais biógrafos dele, eu descobri algumas coisas nessa biografia dele que diferem dessa narrativa, tá? Então, segundo os principais biógrafos de Darwin, tá? Lá nessa biografia, primeiro, Darwin não nasceu numa família estritamente evangélica e cristã ortodoxa, tá? Isso é um mito. Se você estudar sobre a biografia de Darwin, você vai ver que o avô paterno, Erasmus Darwin, era um homem que já acreditava na teoria da evolução, tá? Era um agnóstico ateu, era um médico e era uma pessoa estritamente voltada aos prazeres do mundo, né? Bebia muito, tinha muitas mulheres, tinha muitos filhos fora do casamento, tá? O avô materno, Josiah, que era um magnata da cerâmica da Inglaterra vitoriana, tá? Ele era uma família cristã, mas era uma família cristã unicista, tá? Completamente materialista, eles não acreditavam no sobrenatural. Então Darwin não era de uma família estritamente cristã ortodoxa, tá? Isso é um mito. Segundo, ele próprio não era um cristão fervoroso, frequentador de igreja, ele não era um cristão devoto antes de escrever o livro A Origem das Espécies. Terceiro, que os estudos de Darwin não foram um sucesso, tanto na escola quanto na faculdade, e que ele não era um gênio, tá? Principalmente nesse período escolar. Você vai ver na biografia de Darwin que ele entrou na escola de medicina e não podia ver sangue, desmaiava, e os estudos dele foram um desastre, tá? Ele era um jovem muito solitário e tinha essa dificuldade. Tanto é que o pai dele, Robert Darwin, sugeriu que ele entrasse no curso de artes, né? O curso de teologia da igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, tá bom? Então isso é um dado importante, porque o pai disse, você entra no curso de artes, no curso de teologia, você faz a confissão de fé da igreja da Inglaterra e você arruma uma paróquia para você poder desenvolver seus estudos, tá? Então, ele não era um gênio, tá? Ele, na verdade, fez o curso de teologia e, no fim, mesmo sem acreditar, ele fez a confissão de fé da igreja da Inglaterra para ser ordenado, tá bom? Mas ele mesmo escreveu uma carta ao primo, tá lá na autobiografia dele, ele mesmo escreveu uma carta ao primo, dizendo, tô indo fazer a confissão, mas eu não creio em nada daquilo, tá? Então, não é que ele era um cristão devoto e depois, com a teoria da evolução, ele abandonou a superstição, a religião e virou um evolucionista. Não é bem assim, tá? Então, ele não era um gênio no período de escola. 4. Que seus estudos científicos não o levaram a formular a conhecida teoria da evolução. E que a teoria não era desconhecida e nem inédita, tá? Então, a teoria da evolução já havia sido formulada por outras pessoas já veiculavam a ideia, tá bom?
inclusive um amigo dele muito próximo, que muito influenciou ele, já defendia ideias evolucionistas, e o próprio avô, Erasmus Darwin, tá? Defendia uma espécie de evolucionismo onde Deus era o motor, um ser transcendente, era o motor principal da primeira vida, e a teoria da evolução se desenvolve, tá? Então, essa teoria não era inédita e que ele não criou do zero, tá? 5. Que não foram as descobertas que o levaram a formular a teoria, mas a influência recebida de outras pessoas e eventos muito tempo antes, tá? Também é importante dizer que esse vídeo aqui não é para mostrar que Darwin abandonou a superstição da religião por nunca ter sido religioso de fato, tá? Então a narrativa é essa, olha, ele era religioso, cristão devoto, sua família, ele observa a natureza, formula a teoria da evolução, abandona a superstição e vira um evolucionista. Não é bem assim, tá? A história, a biografia dele não mostra isso, o contrário, tá? 6. Que suas descobertas não foram isentas, sem influência prévia de quem quer que seja, tá? 7. Que o mecanismo da evolução supostamente descoberto por ele, que é o principal mecanismo da evolução, a seleção natural, não explicou de forma definitiva, tá, o mecanismo da evolução das espécies. Muito menos foi algo plenamente em sua mente, pois já havia, segundo os próprios biógrafos dele, já havia sido formulada por outro pensador menos famoso contemporâneo dele, tá? Então, um camarada lá que, cientista, pesquisador, já havia formulado a ideia da seleção natural, e era contemporâneo de Darwin. Então Darwin não criou essa teoria já existia, a teoria da seleção natural, tá? 8. Que Darwin não vislumbrou já em seus dias uma cadeia fóssil completa como prova definitiva da evolução das espécies, tá? Então esse é um dos calcanhares de Aquiles, tá? Do evolucionismo, é a ausência das formas transicionais de vida, né? A teoria da evolução, ela advoga a ideia principal de um ancestral comum, uma vida comum ancestral, tá? E por fim, advoga que a vida foi se desenvolvendo em uma espécie, foi se transformando em outra, tá? Então não existe no registro fóssil nenhuma prova disso, tá? De que a evolução das espécies ocorreu e está registrado no registro fóssil, tá? Então não existe, né? Ele não vislumbrou já em seus dias uma cadeia fóssil completa como prova definitiva da evolução das espécies, né? Então, o que você vê quando você estuda o evolucionismo é que Darwin tinha muitas dúvidas, inclusive sobre a origem da vida, sobre o registro fóssil e sobre outros temas, tá? E você vê, assistiu o documentário Expelled, No Intelligence Allowed, né? Expulsos, Nenhuma Inteligência Permitida, do Bernstein, tá lá no YouTube disponível esse documentário. Você vai ver que Bernstein pergunta ao próprio Richard Dawkins, o maior evolucionista vivo hoje, o maior defensor de Darwin, e ele perguntou: quem criou a vida? E Richard Dawkins: eu não sei e ninguém sabe, tá? Eu não sei, ninguém sabe, tá bom? Então essa dúvida permanece até hoje, tá? Inclusive sobre a origem da vida, né? Sobre o registro fóssil e sobre outros temas, tá? Um grande problema do registro fóssil é a questão da explosão cambriana, tá? A explosão cambriana é a ideia de que a vida surge pronta em todos os lugares na face da Terra simultaneamente, e não existe cadeia fóssil que traga a ideia de que um elemento vivo se transformou em outro, tá? Mas que eles foram criados dentro de uma barreira genética específica, com a ideia de que cada um conforma a sua espécie, tá bom? Então, por exemplo, né, veja o que Darwin escreveu no livro A Origem das Espécies, tá? Vou colocar aí na tela para você acompanhar. Abre aspas. Ele disse: se pudéssemos demonstrar a existência de um órgão complexo que não pudesse ter sido formado por numerosas modificações sucessivas e pequenas, minha teoria cairia totalmente por terra, tá? O grande problema tá lá a origem das espécies, fecha aspas aí, a origem das espécies, da versão 2018, ó, do livro A Origem das Espécies, na página 200, tá? Então, o grande problema é que até hoje não se conseguiu provar. Inclusive existe a ideia da complexidade irredutível, a ideia de que existem órgãos
que não tem como ter se desenvolvido paulatinamente, tá? Você pode ver essa questão séria na própria origem da vida. A célula, os 3 elementos da célula viva, oxigênio, água e luz, são nocivos para a vida. Então existem elementos dentro da célula que regulam a entrada da quantidade exata de oxigênio, água e luz para a célula se desenvolver, e permanecer viva, tá bom? Então ela não tem como se desenvolver, ela tem que ter estado pronta desde o início, tá bom? Então o grande problema é que a teoria da evolução tem incontáveis dificuldades insuperáveis, como eu já mencionei, a complexidade irredutível nos seres vivos, né? Apresentada por Michael B. Reed no livro A Caixa Preta de Darwin, entre outros, tá? Eu não entendo, tem um livro chamado Michael Denton, né? Evolução, a Teoria e Crise. Esse livro foi publicado na Austrália, nos Estados Unidos também. Em 1986 já tem a nova versão, Evolução, uma teoria ainda em crise. E eu não entendo porque esse livro ainda não foi publicado no Brasil, tá bom? Então, outras dificuldades, tá? Que vem da astrofísica também. Os astrofísicos John Barrow e Frank Tipler, no livro The Anthropic Cosmological Principle, tá? Diga-se de passagem que esse Frank Tipler era ateu, um astrofísico ateu, tá? E se converteu ao cristianismo depois de estudar a teoria do Big Bang, que aponta para Deus, tá? E a complexidade biológica nos seres vivos, tá? O homem virou crente, tá? Então, nesse livro, John Barrow e Frank Tipler listam 10 passos tão improváveis no curso da evolução humana que antes que pudessem ocorrer, o Sol deixaria de ser uma estrela e teria incinerado a Terra, tá bom? Veja só, 10 passos que antes que a teoria da evolução pudesse acontecer, ou seja, a teoria da evolução não tem tempo nem complexidade para isso, de forma aleatória, casual, sem uma mente inteligente por trás. Então, eles listam 10 passos, tá? De que no curso da evolução humana, 10 passos improváveis no curso da evolução humana, que antes que pudesse ocorrer, o Sol deixaria de ser uma estrela principal e teria incinerado a Terra. Primeiro, o DNA baseado no código genético, tá? O segundo, a respiração aeróbica. 3, a fermentação de glicose em ácido pirúvico. 4, a fotossíntese autotrófica. 5, a mitocondria. 6, o complexo centríole, kinetossone, umbupodia. 7, um olho percussor, tá? 8, o endoesqueleto. 9, os cordados. E 10, a evolução do Homo sapiens na linhagem dos cordados, tá? Nesse livro, lá na página, eu vou dizer para vocês aqui a página, tá? Nesse livro, John Barrow e Frank Tipler, eles mencionam que lá na página 133, abre aspas aí, vou colocar para vocês aí também. Eles mencionam o seguinte, abre aspas: se desenvolveu um consenso geral entre os evolucionistas que a evolução de vida inteligente comparável à habilidade de processar informação a essa do Homo sapiens é tão improvável que é inverossímil ter ocorrido em qualquer outro planeta no universo visível inteiro, tá? Então aí, Barrow e Tipler, esse livro é de 1986, a página é a 133. É um problema sério, tá? Para a teoria da evolução, tá bom? Então pense um pouco sobre isso, ó. Diante de tudo que foi exposto, né, é importante a gente, como cristãos, tá? Não deve existir uma independência entre a fé cristã e a ciência. A fé cristã e a ciência não devem ser opostos, contrários, mas nós devemos estudar o campo da ciência, tá? E o campo da revelação especial, o campo da teologia, tá bom? Então, o evolucionismo, a gente deve estudar, se aprofundar neles e se interessar e devorar o assunto, tá? Eu vou gravar um vídeo muito em breve sobre a diferença entre a ciência operativa ou empírica e a ciência forense, tá? E com isso eu vou provar que a ciência e a fé cristã não são opostos, tá bom? Então Deus abençoe a todos aí, fica aí o tema, tá bom? Vou gravar outros vídeos, tá? Muito em breve pra gente crescer na graça e no conhecimento, tá bom? O Alson Salles falando aqui, Deus abençoe, e para todos aí, feliz dia das crianças, tamo junto, Pai do Senhor.